Olá, sou a professora Kátia Toffoli, do Eixo de Gestão e Negócios do Instituto Federal do Piauí, Campus Parnaíba, e estou aqui para apresentar o projeto de extensão Banner Itinerante. Ele é um projeto que acontece no Campus Parnaíba e, em razão da pandemia da Covid-19, está sendo feito na versão virtual. Esse projeto é coordenado por mim e os trabalhos são resultados da produção acadêmica desenvolvida pelos alunos da disciplina Projeto Integrador do curso superior de Tecnologia em Processos Gerenciais e serão apresentados pelos respectivos autores. Olá a todos. Apresentarei agora os respectivos autores deste trabalho, que são Ângelo Marcos dos Santos Costa, Deusiano Pereira dos Santos, João Lucas Araújo Cardoso, Maria da Paixão do Nascimento Rocha, Shirley da Silva Ribeiro. Tivemos como professora orientadora a professora Kátia Cristina Toffoli Leite. O tema do nosso trabalho é Percepção dos discentes do Curso Superior de Processos Gerenciais do IFP, Campus Parnaíba, quanto ao ensino remoto. Esse trabalho foi produzido na disciplina de Projeto Integrador no segundo semestre de 2021. Eu fiquei responsável pela parte da introdução do trabalho, que é a forma habitual de estudo utilizada nas instituições de ensino desde seus primórdios mudou de forma drástica, devido aos efeitos de isolamento social decorrido da Covid-19. Com isso, estas instituições uniram-se da tecnologia na tentativa de reduzir os efeitos causados pela doença, implantando um modelo de ensino remoto que permitia a continuidade das aulas para diversos estudantes. O problema de pesquisa, que será identificar quais as dificuldades enfrentadas pelos alunos do curso superior de tecnologia em processos gerenciais com o ensino de forma remota implantado durante a pandemia da Covid-19. O objetivo geral é mensurar a satisfação dos alunos quanto à forma de ensino remoto, implantando-no em período da pandemia. E como objetivos específicos temos 3. Que o primeiro é identificar se houve o uso de tablet e do auxílio conectividade disponibilizado pelo Instituto, a fim de facilitar o acesso às aulas. Em segundo, averiguar quais dispositivos eletrônicos utilizados pelos alunos e suas dificuldades em sua utilização. E em terceiro, é saber o grau de satisfação em relação aos recursos que compõem as videoaulas empregadas aos alunos. E desde o início da pandemia, o sistema de ensino teve muitas mudanças. Entre as principais está a inclusão do ensino remoto, trazendo resultados tanto positivos quanto negativos para os alunos. Com base nesse contexto, é preciso levar em consideração que o ensino remoto é a melhor saída possível nesses tempos de pandemia, minimizando os atrasos no ensino. As disciplinas que serão trabalhadas interdisciplinarmente serão a gestão de marketing, que utilizará a pesquisa de mercado para consultar os alunos do curso a ser pesquisado, e a estatística, que será utilizada para analisar os dados e mensurar a satisfação desses alunos com relação ao ensino remoto. Olá, eu me chamo João Lucas e mencionarei algumas citações contidas no referencial teórico deste artigo. O referencial teórico está dividido em 2 tópicos. O primeiro, 2.1, Marketing. Kotler, 2000, diz que o objetivo maior do marketing é a identificação e satisfação das necessidades e desejos do cliente. Para isso, os gestores de marketing necessitam de dados e informações dos clientes, concorrentes e de outras forças que atuam no mercado para assim identificar essas necessidades e implantar estratégias e programas que irão sempre buscar a satisfação do consumidor. É necessário que haja uma pesquisa, um estudo de mercado baseado em dados e resultados confiáveis para que assim sejam identificadas essas necessidades do cliente. Tópico 2.2 Estatística. Já em estatística, Costa Neto 2002 caracteriza a estatística como uma ciência que se preocupa com a organização, descrição, análise e interpretação dos dados experimentais, visando a tomada de decisões.
A estatística é considerada uma ferramenta importante para a tomada de decisões. Uma ferramenta porque não deve ser considerada um fim em si própria, mas sim como um instrumento para a qual fornece informações e subsidia logo após a tomada de melhores decisões baseadas em fatos e dados. Então a estatística é uma ciência meio e não fim. Meu nome é Shirley e vou falar um pouquinho da metodologia utilizada nessa pesquisa. Adotou-se o método quantitativo na investigação do fenômeno estudado. O universo de pesquisa foram os estudantes do Instituto Federal do Piauí, do IFP, campus Parnaíba, mas especificamente os alunos do curso superior de tecnologia em processos gerenciais, relativo ao sistema remoto ofertado no período da pandemia. Atualmente, o curso possui 2 turmas, que conjuntas totalizam a quantidade de 50 alunos. Foi aplicado um questionário eletrônico contendo 13 questões objetivas de múltipla escolha utilizando a plataforma da Google Forms. A participação do estudo foi voluntária e confidencial. Utilizou-se a técnica de estatística de amostragem como forma de representar o total da população do curso pesquisado. Segundo Locautos e Marconi, 2007, página 37, o método estatístico é principalmente fornecer uma descrição quantitativa da sociedade, considerada como um todo organizado. Conforme Gil, o método se fundamenta na aplicação da teoria estatística e na probabilidade de constituir importante auxílio para a investigação das ciências sociais. Com base nas estatísticas, possibilitamos determinar com certa precisão, em termos numéricos, a probabilidade de acerto de determinadas conclusões, bem também como a porcentagem de erros obtidos, segundo Gil, 2008. A pesquisa quantitativa, segundo Fonseca, ainda em 2002, página 20, explica que os resultados da pesquisa quantitativa podem ser quantificados. Como as amostras geralmente são grandes e consideradas representativas da população, os resultados são tomados como se constituíssem um retrato real de total da população alvo de pesquisa. A pesquisa quantitativa se centra na objetividade, influenciada pelo positivismo, considerando que a realidade só pode ser compreendida com base na análise dos dados brutos. A pesquisa quantitativa é uma linguagem matemática para descrever as causas de um fenômeno, a relação entre as variáveis, etc. Foi um momento de mudança entre a suspensão das aulas presenciais e o início do formato híbrido. Essa modalidade durante essa fase de crise sanitária. No momento que a instituição precisou criar uma estrutura mais adequada, a modalidade de ensino remoto, fazendo uso eletrônico para constituir suas práticas escolares. A nossa proposta foi analisar o nível de autopercepção e de adaptação dos alunos e professores quanto ao desafio enfrentado na mudança do ensino presencial para o ensino remoto imposto a todos. Olá a todos, eu me chamo Deusiano e nesse momento eu irei apresentar os resultados e discussões de nossa pesquisa. A pesquisa ela se deu por meio de um questionário e este questionário ele foi aplicado diretamente aos alunos do curso de tecnologia em processos gerenciais do Instituto Federal do Piauí, especificamente do campus da cidade de Parnaíba. Então, esse curso ele é composto por 2 módulos, sendo que são módulo 2 e módulo 4. O módulo 2 contém 30 alunos matriculados e o módulo 4, 20 alunos matriculados. E isso totaliza um universo de pesquisa de 50 alunos. Então, desse universo foram obtidas 26 respostas, gerando um nível de confiabilidade de 90% e um erro amostral de 9%.
Aqui vale ressaltar que todos os alunos do curso, eles foram contactados através dos grupos de WhatsApp das turmas e também de uma forma mais direta, né? Porém, do universo total nós só conseguimos obter 26 respostas, e isso se deve também ao fato de, por conta do isolamento social e da pandemia, nós não podermos obter essas respostas pessoalmente. Então, aqui vale ressaltar esse detalhe. Então, agora, já partindo para os nossos resultados e discussões e as suas respectivas análises, nesse momento eu irei apresentar as questões que foram aplicadas aos respondentes e, para facilitar a nossa compreensão, também estarei apresentando alguns gráficos com as respostas coletadas. Então, nesse primeiro gráfico, nós perguntamos qual era o gênero de cada pessoa, né? Ou seja, como a pessoa se identificava. E nós podemos perceber que a grande maioria se identifica como do sexo feminino, ou seja, 65,4% se identifica como do sexo feminino e 34,6% do sexo masculino. Então aqui nós podemos observar que é uma grande adesão, né, do nosso público, há uma grande adesão feminina com relação à nossa pesquisa em si. Aqui foi questionado aos alunos em qual faixa etária cada um deles se encontrava. Então, podemos perceber que a sua grande maioria, ou seja, 42,3%, encontram-se na faixa etária entre 20 e 24 anos, e seguida por mais de 34 anos, 26,9%, e 19,2% entre 25 e 29 anos, né? Então, podemos concluir que o nosso público é predominantemente jovem, né? No sentido em que a sua grande maioria se encontra numa faixa etária entre 20 e 24 anos. Prosseguindo, nessa terceira questão nós perguntamos qual era a renda familiar mensal de cada um deles, né? Então, a maioria maciça respondeu que está entre 1.100 e 2.200, ou um salário e meio, né? 61,5% respondeu desta forma, né? Tendo em vista que no conceito onde nós vivemos, na cultura onde nós vivemos, a grande maioria das pessoas recebem, em média, um salário e meio. Prosseguindo, perguntamos se possuía internet em sua residência antes da pandemia. 42,2% respondeu que não e 53,8% respondeu que sim. Porém, podemos observar aqui que está bem dividido, né? Por mais que a grande maioria respondeu sim, mas está bem colocado aqui entre as pessoas que tinham e as que não tinham, né? Então, há essa observação a ser feita. Na quinta pergunta, sua residência tem internet atualmente? E daí aqui nós já vemos um aumento bem expressivo, né, das pessoas que responderam que sim, tem internet atualmente, totalizando 88,5% das pessoas que responderam. E apenas 11,5% disseram que não, né? Então, isso talvez se dê ao fato que no isolamento social, né, as pessoas tiveram que recorrer de recursos da internet para continuar se comunicando e até mesmo estudando, como é o foco da nossa pesquisa, né, os objetivos de nossa pesquisa. Prosseguindo, aqui foi questionado aos alunos como eles avaliam o ensino remoto. Então, 42,3% dos alunos avaliam como bom, 38,5% como regular, 11,5% como excelente
e apenas 3,8% como ruim e péssimo. Então, podemos perceber, e até vale ressaltar, que se juntarmos as parcelas de excelente e bom, somamos 53,8%, né? E se também juntarmos com regular, temos 93,3%. Então, sendo assim, podemos até destacar que há uma aceitação do ensino remoto em relação aos alunos entrevistados. Nessa questão, nós perguntamos aos alunos se eles recebem o auxílio conectividade. E 73,1% disse que não, e 26,9% disse que sim, né? Então, esse auxílio conectividade foi um recurso disponibilizado pelo Instituto Federal do Piauí, que exatamente facilitou aos alunos que não possuíam uma renda suficiente para pagar a internet, né, pagar os planos de internet, a estarem assim estudando e fazendo as atividades disponibilizadas pelo Instituto e pelos professores. Prosseguindo, perguntamos também se os alunos recebem um auxílio temporário. 80,8% disseram que não e 19,2% que sim. Aqui foi questionado aos alunos se eles receberam um tablet disponibilizado pelo Instituto Federal do Piauí a fim de facilitar o acesso às aulas remotas. Então, apenas 15,4% disseram que sim, que receberam, e 84,6% disseram que não, né? Então, esse dado ele é bem interessante, pois talvez ele se justifique, né, na pergunta seguinte que nós fizemos, que é: qual dispositivo você mais utiliza para o ensino remoto? E a grande maioria respondeu que utiliza o smartphone como o meio de estar acessando as aulas, né, as aulas remotas. Então, talvez isso se dá a pouca adesão, né, do tablet, como foi questionado na pergunta anterior, pois hoje em dia as pessoas utilizam bastante o smartphone para todos os meios, né? Inclusive, como aqui nós podemos comprovar, para também estudar, né? Utilizarem do ensino remoto. Na 11ª pergunta, foi questionado aos alunos como eles avaliam a plataforma Classroom, utilizada para postar as aulas remotas. A plataforma Google Classroom, ou Google Sala de Aula, foi um meio utilizado pelo Instituto Federal do Piauí para postar as aulas ministradas pelos professores e as atividades a serem desenvolvidas pelos alunos. Então, em relação ao resultado da questão, 38,5% dos alunos responderam que a sua avaliação era excelente e bom, né? Os dois itens receberam a mesma porcentagem de resposta. E isso, os dois totalizam 77% dos alunos respondentes. Ou seja, podemos perceber que houve uma grande aceitação por parte dos alunos em relação ao uso da plataforma e, assim, a utilização das aulas remotas. Na questão seguinte, foi questionado aos alunos qual é a avaliação sobre os professores nas aulas remotas. Então, de um modo bem semelhante à questão anterior, 38,5% dos alunos responderam que avaliam como excelente e bom. E, de igual modo, totalizam 77% dos alunos respondentes. Então, pode-se perceber que houve uma grande aceitação por parte dos alunos em relação às aulas ministradas pelos professores. E isso também vale ressaltar que foi um momento de reinventar-se em relação aos professores, pois tiveram que mudar o modo de ensino de lecionar, que era um modo presencial, para um modo totalmente diferente, onde teriam que gravar as aulas
remotas e assim postarem nas atividades. Então aqui está o reconhecimento em relação aos professores, ao trabalho prestado aos alunos. E finalmente na nossa 13ª e última questão a ser analisada, foi perguntado qual a eficácia do ensino remoto na sua opinião. Então, 61,5% ou a sua grande maioria dos alunos respondeu e considera o ensino remoto como eficaz, né? Então, isso se dá ao fato de que os alunos concordam que o ensino remoto conseguiu entregar os seus objetivos, que em um período de pandemia onde estamos vivenciando, o isolamento social não permite com que os alunos possam assistir às aulas presencialmente. Então, o objetivo do ensino remoto é entregar as aulas por meio de plataformas que utilizam a internet e assim estarem sendo desenvolvidas ao longo do ano letivo, do período letivo, aos alunos e também está assim auxiliando o trabalho dos professores nesse período de pandemia e isolamento social. Olá, tudo bem? Sou a aluna Maria da Paixão Nascimento Rocha e irei falar um pouco sobre a conclusão do nosso trabalho. Primeiro ponto. A maior dificuldade com base na análise de dados no início das aulas remotas foi a falta de internet na casa dos alunos. O segundo ponto. A avaliação do ensino remoto, segundo os alunos, fica acima da média, considerando, assim, eficaz. Terceiro ponto. Somente uma pequena parte dos alunos entrevistados faz uso de tablets e auxílio conectividade disponibilizado pelo IFP. Quarto ponto. O objetivo da pesquisa foi alcançado em parte, pois o número de pessoas que responderam em relação ao universo da pesquisa foi baixo, pois só 26 pessoas de 50 responderam o questionário, sendo assim com margem de erro amostral de 9%. Por isso que a pesquisa foi alcançada somente em parte, pois só obtivemos 26 respostas. Quinto e último ponto. Em uma próxima pesquisa, é aconselhável o aumento de retorno dos alunos envolvidos na pesquisa para uma maior confiabilidade nas análises, sendo assim focar nos alunos para que possam responder às perguntas. Agradeço a atenção de todos.